Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. A congregação? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, todos juntos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molos. Amém? E nesse momento, eu gostaria de dizer para a igreja: quem é feliz no Senhor? Quem se alegra no Senhor? Porque muitos de nós, às vezes, eu me lembro de um grande amigo que me diz assim: como? Você está feliz, está apanhando, está cheio de problema, e ele está feliz no Senhor. Como isso? Não sei. Não sei explicar. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós vamos cantar sobre isso. Você conhece esse louvor? Cante conosco, pois eu gosto muito desses dois hinos e nós vamos cantar os dois juntos. Vamos dizer? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós na Tua casa queremos clamar o Teu nome. Nós queremos ser uma grande família que louva e exalta o nome do Senhor Jesus. Todos que conhecem essa canção, aproveitem esse momento, levem seus pensamentos ao Senhor e cantem conosco.
Aplauda o Senhor, aleluia, 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 aleluia. A igreja pode assentar. Desculpa. Lá em Atos, capítulo 4, há um momento da igreja que eu acho muito interessante. Capítulo 4, verso 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos, e não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras e casas, e vendiam, traziam dinheiro da venda, e os colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Muito interessante o fato de que essa era uma igreja que sofria ameaças do governo, e por causa dessas ameaças eles decidiram clamar ao Senhor: Senhor, tome conta, olha o que está acontecendo, mas nós vamos anunciar o Evangelho. E ousadamente eles foram e se reuniram para pregar o Evangelho. E é interessante que eles se reuniram e o Espírito Santo tocou no coração de todos eles, e eles foram cheios do Espírito Santo a ponto de tremer aquele lugar onde eles estavam. E aí o texto diz: desta multidão, da multidão dos que creram. Então, dessa multidão, não podemos esquecer do que aconteceu antes. Desta multidão, tinham o coração, unidade. Ninguém considerava unicamente sua coisa, não é? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, era compartilhado. É uma característica de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, e compartilhava. E os apóstolos, a igreja, anunciavam com grande poder o Evangelho, e eles ofertavam. Não tinha necessidade, não tinha dificuldade de vender as suas casas, as suas propriedades, para ofertar e atender às necessidades. Então, a razão pela qual eles ofertavam, e ofertavam generosamente, e ofertavam com alegria, e ofertavam, era exatamente um coração movido pelo poder do Espírito Santo que saiu daqui. Saiu daqui o cartazinho, eu ia pôr a mão no cartaz e sumir. E essa é a grande verdade que estava acontecendo. Muitas pessoas têm outros motivos para ofertar, mas uma igreja cheia da graça de Deus, como era essa, uma igreja que vivia em comunhão e compartilhava os seus bens, as suas necessidades, é uma igreja que não tinha dificuldade em ofertar. Eles faziam isso com alegria, faziam isso de uma forma que pudesse atender a necessidade de todas as pessoas, e faziam isso com alegria. E a igreja administrava os bens dedicados à igreja. Você pode ter ouvido aí em algum lugar outras razões para você ofertar, mas nós cremos que uma vida dirigida pelo Espírito Santo oferta ao Senhor, para que Deus possa usar essas ofertas para abençoar outras vidas. Que você seja uma bênção através do seu dízimo, da sua oferta missionária, da sua participação nas atividades missionárias, de tudo aquilo que a igreja possa viver e possamos participar dessas atividades. Nós vamos nesse instante dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantaremos o hino Firme nas Promessas do Senhor. Amém? Salvador.
hoje. Pedro tem mais de um, né? Está em casa. Quem foi esse aí? Não, o bebê, né? Aquele bebezinho que foi apresentado aqui há alguns domingos atrás, ele precisou ser internado por causa de uma inflamação e agora está em casa. Motivo de eu sou meio distraído, foi colocado no grupo, foi. Então tá bom, estava lá. É que o irmão também estava na luta. Eu também estava na luta, né? E hoje nós tivemos lá, sair daqui, fui ver a minha mãe, ela está melhor, ansiosa para ir para casa. Tá? A médica passou lá, eu e a Dalcine estávamos lá na hora, e ela falou, eu só quero ir para casa. Tá? Mas ela está bem, e eu falei, olha, a igreja toda lá está orando por você. Então, por ser uma pessoa conhecida, tem muita gente orando por ela também. Tá? Nós temos várias pessoas aqui na igreja carentes das nossas orações, e isso é muito importante, podermos participar das orações, orando pelas pessoas. A filha do pastor Sandro também, a Sara, ela está melhor, foi dedicada, e eu estava falando com o pastor Sandro, né, que eu estava chorando as minhas misérias, as minhas dificuldades aqui no hospital. Depois eu li lá a história da Sara, falei, poxa, a situação dela está pior, né? De cuidado do médico. Mas a Sara também está bem, já foi medicada, está se recuperando com tranquilidade. A Denise viajou, os irmãos forem orar, lembrem do retorno da Denise. Eu sempre gosto de orar pelas pessoas que estão na estrada. Ela vai voltar de ônibus, paciência, mas é estrada. Então vamos orar pela Denise no seu retorno. Não sei se há mais alguém para ser lembrado nesse momento. Os irmãos devem durante a semana orar pelo que vai acontecer sábado, lá na igreja de Parque Vila Isabel. Nós temos um grupo bom e estamos com um problema bom, né, que tem mais pessoas do que vaga no carro. Então, se alguém de carro quiser participar dessa atividade, né, fale com a Rosana. Nós vamos então lá nos envolver com esse trabalho lá. Nós vamos passar a tarde toda lá e à noite vai ter um culto. Vai pregar uma missionária que falou aqui para nós, Tainara. Tá? Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque podemos viver na Tua presença, cheios do poder do Espírito Santo. Podemos com alegria ofertar, Senhor, com alegria. Nós podemos compartilhar as nossas necessidades e podemos compartilhar aquilo que temos para atender a necessidade de todos que aqui estão ao nosso redor. Que esta igreja, Senhor, mantenha a sua visão ampliada por missões, mantenha a sua visão ampliada pelas necessidades uns dos outros, Senhor, e possamos ofertar sempre, ter a nossa vida disponível, compartilhada, Senhor, com aqueles que aqui estão. Agradecemos a Deus pela recuperação, Senhor, da Pedro, pequeno Pedro, Senhor. Agradeço a Deus porque ele já está em casa, Senhor. Agradeço a Deus pela recuperação da Sara, Senhor. Eu peço a Deus que logo que ela esteja novamente em suas atividades normais. Agradeço a Deus pelo cuidado, pela recuperação da dona Zênia, minha mãe. Esteja, Senhor, abençoando ela ali agora, Senhor, desde o momento, acalmando o seu coração. Agradecemos a Deus pela todas aquelas pessoas que aqui estão, Senhor, colocando suas vidas diante de Ti. Abençoe, Senhor, as suas necessidades, em suas necessidades, e queremos pedir a Deus que venha suprir, Senhor, todas elas, em nome de Jesus. Amém.
vamos chamar as nossas crianças. Onde estão as crianças da igreja? Tirando o meu, que já estou aqui, viu? Vem, meu parceiro Bia. Pega o microfonezinho, calma. Um para cada um. Alô, mas sem bagunça. Certeza que aqui está a minha aposentadoria. Opa, amém? Olha, o cantor, a cantora, não sei porquê, mas esse aqui é o baterista, não sei porquê, esse pequenininho, aqui o guitarrista e o contrabaixista. Pronto, tá bom? Ó Deus, que todas elas possam conhecer a Tua Palavra, do Teu Evangelho, Senhor. Abençoe os professores que estarão com elas transmitindo a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá pela frente, crianças. Pastor. Falou que o homem da água voltou. Estamos abastecidos. Gostaria de iniciar essa nossa reflexão dessa noite orando. Senhor nosso Deus, Pai de amor, cheio de graça, bondade, misericórdia, Deus justo, poderoso, restaurador, fiel. A Ti, e somente a Ti, seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nesse momento em que queremos expor a Tua palavra, Senhor, nós cremos que é o Senhor falando através da Tua santa palavra. Por isso eu peço, Pai, humildemente, que o Senhor purifique,
e torne digno pelo sangue do Cordeiro para transmitir a Tua palavra, Senhor. E na autoridade do Espírito Santo de Deus, nós repreendemos pelo sangue de Jesus qualquer ação contrária à Tua vontade que venha a entupir os nossos ouvidos e venha endurecer os nossos corações, impedindo que a Sua palavra corra, flua dentro de nós como rios de água viva, Senhor. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Que nós não sejamos obstáculos para a restauração que o Senhor deseja fazer em nós, em todas as áreas, Senhor. Fale conosco, Senhor. Ó Pai, purifica-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quis orar porque, claro que a abertura do mês da família vai ser domingo de manhã, mas vai estar falando um pouquinho aqui de família. E família é algo muito caro. Família é algo que está sendo muito atacado em todas as áreas. A gente chegou a falar hoje, EBD de profetismo acabou sendo uma EBD de relacionamento, de casamento, né? E o pastor Carlos, pela manhã, pregando sobre a história de Gideão, uma história de restauração daquele povo que vivia escondido, sendo oprimido, né? Eu acredito que alguns de nós, em dado momento, vivemos também dessa maneira. É verdade que a vida, ela é cheia de altos e baixos. Isso é verdade. A vida é assim. Há momentos que estamos bem, há momentos que estamos mal. Nem sempre estamos onde nós queremos estar ou desejamos estar. A vida é dessa maneira. E nesse momento nós precisamos olhar para Deus com humildade. Porque quando nós olhamos para Deus, nós primeiramente precisamos olhar para nós e ver que em nós não há nenhuma condição de restauração se não for para a graça de Deus. É isso que Gideão fala. Gideão, quando olha para ele, ele diz o quê? Eu sou o menor da minha tribo, da menor da família, o menor de tudo. Ele reconhece a sua pequenez. Para quê? Para que a graça de Deus flua livremente nele. Às vezes, nesses nossos altos e baixos das nossas vidas, nós temos que nos confrontar com quem nós somos de verdade, em aquilo que nós precisamos ser restaurados. E aí aqui tem algum construtor, engenheiro civil ou algo desse tipo, restaurador, estou olhando para aquele pai ali, ele é construtor, né? Mas quem trabalha nessa área, né? E é uma das primeiras matérias que eles têm na disciplina de engenharia civil, a gente aprende que restaurar dá muito mais trabalho do que fazer de novo. Por isso que a gente não entende, né? Passa o trator e derruba tudo, porque é muito mais fácil, muito mais econômico, por incrível que pareça, mais econômico, mais simples, você derrubar e começar algo novo do que restaurar. Restaurar é trabalho. E vivemos numa sociedade em que nós não queremos ter trabalho. Restaurar casamento dá trabalho. Restaurar laços que foram quebrados dá trabalho. Restaurar saúde dá trabalho.
Restauração é algo que muitas vezes é difícil. E às vezes o inimigo quer que nós destruamos, nós jogamos por terra tudo aquilo que foi construído, dizendo que não vale a pena tentar restaurar, que não vale a pena insistir para começar algo novo. Isso é triste, porque muitos de nós estamos acreditando nisso. Mas é muito gostoso, vejo algumas coisas de restauração, né? Eu e minha esposa tivemos uma época que a gente vê aquele programa de restauração, né? No Home to Help, botei esse HH, né? Home to Help. Aí vai lá e destrói a pessoa. O pessoal fica espantado, né? Para as restaurações que é feita na casa, aquele negócio todo, e fica muito bonito. Ele não perde, mas existe a restauração. Mas nós sabemos que reformar uma casa, reformar um objeto, não é fácil. Mas velho, tem gente que é colecionador de carro, né? Já viu isso? Gosta de restaurar carro, né? É algo interessante. Muitas vezes, quando algo é restaurado, ele fica muito melhor do que antes. Repararam isso? Quando você consegue restaurar algo, ele fica muito melhor do que antes. No relacionamento, às vezes, da família, quando a gente passa por algum revés e damos uma balançada na nossa estrutura familiar e passamos pelos baixos, pelos vales, quando nós nos permitimos ser restaurados pelo Senhor, nós vamos ver que o que sai daquele trabalho que Deus faz no nosso coração, na nossa vida, é algo muito melhor do que estava antes. Não sei se alguém já passou por essa experiência de se permitir ser restaurado por Deus. É muito recompensador ver algo que antes estava destruído, estava acabado, não tinha valor nenhum, ser totalmente renovado. Alguns momentos, queridos irmãos, da nossa vida nos pedem reflexões e nos levam a reforçar os nossos lados emocionais e nos ajudam, nos fortalecem, nos dá musculatura espiritual para enfrentar muitos desafios que temos na vida. E não são poucos, são muitos. Precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, termos as nossas energias renovadas para encarar o mundo de dias de hoje. Os dias, não tenha dúvida, os dias são maus. Só para ver se eu estou com a igreja, se a igreja está bem falando. Alguém aqui, quero com sinceridade, já pensou em desistir? Levanta a mão. Graças a Deus que só crente, né? O pastor foi o primeiro a levantar. Só é desistir, claro. Quantas vezes eu mesmo já pensei em desistir? Várias vezes. Pedi autorização à minha esposa 3 vezes. Não, desisti. Eu não falei casamento. Desistir. Para assim, ó, não vale a pena continuar. Melhorou agora? Quem já passou por isso, levanta a mão. A gente. Porque às vezes tentar consertar algo é um esforço muito grande, é algo trabalhoso. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 126, que diz que Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Deus tem todo o poder para restaurar. Você crê nisso? Deus tem todo o poder para restaurar todas as coisas. E o tema dessa reflexão dessa noite é semear, ou seja, plantar a restauração. E o Salmo 126, se vocês analisarem ele é um carrossel de emoção.
é um sobe e desce tremendo esse cântico, né? Esse cântico de romagem. Ele vai de alto a baixo o tempo todo. E diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. E dizia entre as nações, o pessoal que estava do lado, quando viu o povo voltando: o Senhor fez grandes coisas por eles. E o autor fala: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaura os nossos cativos. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renova as correntes no Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus filhos. Dá para perceber como é um carrossel de emoção esse salmo? Ele começa dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte do Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, essa palavra sonhar aqui é um negócio tão maravilhoso, tão bom, que eles não estavam acreditando, parecia que era sonho que estava acontecendo, né? E a boca deles se enche de riso, né? E as pessoas que estão ao redor não acreditam que Deus fez aquilo com aquele povo. Ninguém acreditava. Mas logo depois ele pede para Deus restaurar de novo. Estranho isso, né? E depois ele fala de lágrima, ele fala de semear, né? Esse salmo, vamos entender a história desse salmo, né? A gente não sabe quem é o autor, mas muito provavelmente é aquele povo que está retornando do cativeiro da Babilônia, os judeus, após 70 anos. E é um momento de muita alegria, de intensa emoção para o povo de Deus. E aquele povo, ele havia ido para o cativeiro porque eles haviam se desviado do seu caminho tal qual de manhã. O povo estava naquela situação com os midianitas porque eles viviam também em altos e baixos. Eles viviam naquele ciclo de juízes, né? De que o povo pecava, clamava, Deus perdoava, restaurava, estava tudo bem, o povo voltava a pecar de novo e ficava aquele ciclo vicioso. E aqui a nação, nesse salmo, eles estavam voltando de um cativeiro que durou 70 anos, porque eles haviam pecado e haviam sido retirados através da correção de Deus. Deus os tira da onde eles estavam e o povo vai para uma escravidão onde eles foram subjugados. Aprenda uma coisa, querida igreja, e você que nos ouve pela internet: não poucas vezes a desobediência à palavra de Deus nos leva à escravidão. Esse povo do Salmo 126, a desobediência à palavra de Deus levou aquele povo para o cativeiro. Mas a misericórdia de Deus os libertou. Às vezes na nossa vida interpessoal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, por nós desobedecermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós ficamos refém de uma determinada situação. Viramos escravos de determinadas coisas. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus é capaz de nos libertar. Assim como aquele povo de Israel, nós hoje, em todas as esferas, quando vivemos longe de Deus, quando nós queremos nos
nos desviar, quando nós queremos viver na nossa egolatria, queremos viver de acordo com o meu entendimento, o meu jeito de ser, a minha maneira, esse é meu jeito, é assim que tem que ser, é da maneira que eu quero, é da maneira que eu penso, é da maneira que eu acho que tem que ser, nós ficamos escravos. E é muito triste quando a gente anda pela rua, aqui mesmo da Tijuca, encontramos muitas pessoas escravas do pecado, pessoas sem condição de exercer a sua liberdade, porque velhos hábitos, coisas antigas, coisas ruins, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, elas nos afastam dele, e isso tem consequência. Desobedecer a Deus e a sua palavra tem consequência. Mas como eu falei, o tema é semear a restauração. Quando o povo fala, como o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Queridos, primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, que Deus cumpre as suas promessas. Deus já havia anunciado antes de levar, esse cativeiro vai durar 70 anos e vocês voltarão. Volta aquela velha frase: aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida, se você não for rebelde, se você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir no caminho do Senhor, Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. E quando eu estava lendo esse texto, e o pastor Carlos falou de manhã que quando a gente prega, a gente pega primeiro para a gente, E é interessante isso porque ontem, não sei se quem olhou o Instagram, eu postei várias fotos e coloquei exatamente o versículo de número 4. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque eu me lembro que desde aquele problema que eu tive, foi a primeira vez que eu corri numa competição e eu estava com uns sonhos. Eu vendo aquela galera, aquela multidão, não podia nem andar, a gente ficava assim, de tanta gente, mas como eu estava feliz. Ali eu pude ver a graça de Deus. E eu automaticamente, quando eu leio esse texto, me lembra de após alguns meses internado, que aí eu estava cônsul, dessa vez eu voltei voltando mesmo, O pessoal diz que eu voltei 2 vezes, Mas eu só me lembro de uma. Eu falei isso para minha esposa. E quando eu abri a porta da minha casa, entrei, parecia que eu estava sonhando, gente. Naquele momento, eu me emocionei. Falei, Deus, muito obrigado. Eu estou de volta. Aí eu consigo entender a emoção desse povo aqui. Eu consigo entender o que esse povo está falando, que o Senhor, quando restaurou a sua sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por ele. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, São José, no meu prédio, a gente fala assim, gente, ele voltou. Deus, ele faz isso. Por meio, nesse contexto aqui, voltando para o texto, por meio do poder de Deus, ele impulsiona o imperador persa Ciro a fazer um decreto para que os cativos que estavam em Babilônia voltassem para Jerusalém. E aquele pessoal fica espantado, ele fica alegre. O sonho do exílio, aquele sonho de voltar para casa, aquele pesadelo estava acabando, se torna êxtase. E eu quero dizer para você o seguinte, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui nesse momento, eu não sei, algumas coisas eu sei, mas eu não sei
sei da maioria da vida de ninguém aqui. E talvez você esteja achando que para você não dá jeito, que está difícil a restauração, que não tem jeito para a tua família, que não há condição. Sabe o seguinte, que fiel é aquele que fez a promessa, e Deus cumpre toda a promessa. Quando nós sonhamos aquilo que Deus quer em nossas vidas, Ele é capaz de transformar a morte em vida. Você crê nisso? Deus pode transformar a morte em vida. Deus tem poder para transformar a sua tristeza em alegria. Deus tem poder para transformar o seu desânimo em esperança. Não desista, meu querido irmão, minha querida irmã. Comece desde já a semear. O hebraico é concreto. Tudo que Deus pensa, acontece. Quando Deus pensa em transformar, Ele é capaz, e de repente você que está aqui nessa noite, talvez você esteja passando um dia cinzento e chuvoso espiritualmente. Alguém já viveu esse momento chuvoso e cinzento espiritualmente? Mas Deus é capaz, através da sua restauração, transformar um dia cinzento e chuvoso em um lindo dia de sol. Deus é capaz de fazer você superar os obstáculos que tem à sua frente. E aqui, meus irmãos, não é uma palavra motivacional, não. Isso aqui é palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso para te erguer a sua autoestima, mas fazer com que a tua estima seja vista para o alto, de onde vem a nossa salvação, de onde vem o nosso socorro. Basta você parar de brigar contigo mesmo e confiar em Deus, e saber que Deus tem poder para transformar dias cinzentos em dia de sol, transformar e derrubar obstáculos e te encorajar a conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus. Aquele povo viveu 70 anos. Talvez o povo, as pessoas que estavam ao seu redor já não acreditassem mais. Talvez não acreditassem que aquele povo poderia voltar a ser uma nação, poderia voltar para Israel. Mas Deus os faz voltar. Deus os tira do cativeiro com a sua mão forte e poderosa. E essa mesma mão forte e poderosa que tirou aquele povo do cativeiro é a mesma mão que atua hoje, aqui e agora, para restaurar a sua vida em nome de Jesus. Restaurar o seu casamento, restaurar a vida do seu filho, da sua filha, do seu parente querido. Deus tem o poder com a sua mão forte e poderosa. Precisamos plantar e restaurar e acreditar e viver essa restauração, porque Deus cumpre as suas promessas. Segunda coisa que eu aprendo, porque restaurar não é fácil, lembra que eu falei isso? E está muito didático aqui no Salmo 126. E muita gente não consegue passar por isso. Segunda coisa que eu aprendo, a primeira, é que Deus cumpre as suas promessas quando nós semeamos essa restauração. A segunda coisa é que nós precisamos urgentemente permitir que eles nos restaurem completamente. Aqui que é o detalhe. Precisamos permitir, porque Deus não arruma, Deus não força a barra. A gente força, a gente quer tomar, mas Deus vem cheio de graça e amor. Precisamos permitir que Ele nos restaure completamente.
Qual é a visão histórica desse contexto aqui? Aquele povo, ele sai de Jerusalém. Jerusalém é sitiada, é destruída. A gente conhece a história de Neemias, que faz a reconstrução do muro. Antes disso tem Zorobabel, né? Tem Esdras, o trabalho de Esdras. A cidade de Jerusalém está destruída. Aquele povo, ele sai da Babilônia, sai de onde ele estava e volta para onde? Para casa. Só que quando ele chega em casa, como é que está a casa? Destruída. E às vezes isso acontece com a gente, principalmente em família. Às vezes Deus nos permite voltar para o nosso lar, mas às vezes nós percebemos que algumas coisas no nosso lar não estão mais como eram antes, que precisa ser trabalhado, que precisa ser modificado. Não é mais do jeito que era. Houve uma ruptura. A obra não está totalmente completa. E olha só o que o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes da guerra. Depois de passar o entusiasmo, né? Geralmente assim, né? Depois de passar aquela efusão, aquela alegria, a realidade cai. Eles vão para a terra e vê a cidade o quê? Destruída. A cidade desolada, o templo destruído. Não havia mais referência. Eles falam: restaura, Senhor, a nossa sorte. A libertação, embora eles tenham sido libertados do cativeiro e tenha trazido para eles um profundo reconhecimento de alegria, isso é bom. Eu costumo brincar com algumas pessoas aqui: é mimo de Deus. Deus, diante da nossa batalha, Ele dá pequenos mimos para a gente, para nos dar força. Mas agora eles estão vivendo uma outra realidade. Eles estão vendo que estão num lugar árido, num lugar deserto. Eles retornaram para a terra prometida, mas eles não estavam vivendo a vida que era outrora. A cidade não é mais como era antes. Eles estavam em Jerusalém, eles voltaram, mas não estavam contemplando a face de Deus, porque era o templo. O templo havia sido destruído, o templo representava a presença de Deus. As ataduras da servidão, é verdade, elas foram quebradas. Mas embora elas tivessem sido quebradas, aquele povo ainda não estava desfrutando de uma vida abundante. A obra de restauração continua, está dando para entender? Você deu vontade de restaurar, eu preciso restaurar, mas é preciso trabalhar nessa restauração. É preciso se permitir que Deus faça algo diferente nas nossas vidas. É necessário que nós permitamos que o Senhor seja o nosso engenheiro, arquiteto e empreiteiro. Eles estavam, embora a servidão foi quebrada, eles não estavam desfrutando dessa vida. Isso prova uma coisa que é interessante, queridos irmãos. A vitória que nós obtivemos, às vezes, no passado, não é garantia, e isso é muito triste, que muita gente não entende. A vitória do passado não é garantia de êxito no presente. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Precisamos buscar a Deus todos os dias, todas as manhãs. Todo dia é dia de andarmos junto de Deus. E ele faz uma analogia de quem a gente aqui não conhece, né? Mas ele fala uma coisa que é muito comum para quem estava naquele território ali. Ele fala assim: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. E olha que didático, né? Ele chama de a natureza, ela mostra a grandeza de Deus. Negueb, essa região, é um dos maiores desertos da Judéia. E esse deserto ele é formado de grandes paredões rochosos e de vales profundos. É um território inóspito, perigoso,
Aí Davi fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mais ou menos ali mesmo território ruim. Mas nesse território, olha como é que Deus ensina para a gente. Nesse lugar inóspito, perigoso, acontece um fenômeno extraordinário, que o salmista vai falar. Ocasionalmente, as correntes da água dos degelo descem dos morros íngreme, rasgando as entranhas daquele deserto, e por onde aquela água passa naquele deserto, esses rios passam a dar vida, e ali as coisas florescem e são frutificadas. É o que diz aquele outro salmo, né? Como a barba, o óleo que desce de Arão. Quando a vontade de Deus, ele fala exatamente isso: Senhor, restaura a nossa sorte como as torres de Negueb. Ou seja, embora nós estejamos vivendo um deserto, transforma esse deserto em lugar frutífero, que faça reviver em nós e florescer de novo em nós o que? Alegria plena. Nós estamos felizes de estarmos de volta, mas ainda não está completa a obra, Senhor. Completa em nós a tua obra, Senhor. Restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus faz na minha vida. É isso que Deus faz no nosso relacionamento. Aquele salmista está pedindo, orando a Deus, que Ele faça o mesmo na vida dele. Ele está clamando por esse milagre da restauração na história do seu povo. E nós vamos pedir a Deus esse milagre, que Deus restaure e nos reavive e transforme, algumas vezes, os nossos desertos pessoais em oásis para a glória de Deus. Talvez seja a hora de nós orarmos assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. E para mostrar que não é uma alta ajuda, mas é a ajuda do alto, temos que aprender que as aflições desse mundo, isso é ruim. As aflições desse mundo muitas vezes nos levam a dar mais valor ao problema que vivemos. Os psicólogos sabem disso, do que o tamanho do poder do nosso Deus. Eu tenho um problema. O pastor Carlos, o pastor Sandro, a gente se reúne toda terça-feira, a gente fala. Eu tenho um problema. Eu tenho uma dificuldade com vitimista. Pessoas que se colocam sempre como o pobrezinho. Eu tenho uma tremenda dificuldade com isso. Isso é um problema meu. Eu que tenho que me consertar. Não estou dizendo que eu estou certo, não. Eu tenho que me consertar. Pessoas que dão mais valor ao problema, dão mais ênfase ao problema, dão mais destaque ao problema do que na ação de Deus, no poder de Deus de restaurar vidas. Eu acho engraçado, se os irmãos me permitirem, às vezes quando a gente vai fazer evangelismo, e a gente vai nas regiões de matrizes africanas, aí é tranquilo. Aí você chega e fala assim: não, essa não é nem matriz africana, né? Mas na Europa, né? Que é o Allan Kardec. Mas vamos ficar na matriz africana. Umbanda, não, Umbanda é tranquilo. Aí tem gente que fala assim: pastor, aquilo ali é candomblé. Alguém já viu essa? Como se o Deus que agisse ali não agisse lá. Nós damos mais ênfase àquilo e não entendemos que Deus tem poder para restaurar todas as coisas. E às vezes nós ficamos com medo de determinada situação. Pastor, isso aqui é complicado, pastor. Esse problema é enorme. Mas o Deus que cura resfriado é o Deus que cura o AVC hemorrágico.
subaracnoide. Deus é o mesmo. Deus tem poder para isso. Nós precisamos, irmãos, parar de olhar para os nossos problemas e olhar para o Deus que restaura. Pedir ao Senhor que Ele restaure a nossa sorte, porque Ele já nos resgatou, Ele já nos trouxe. E às vezes quando nós aceitamos Jesus, eu sei da dificuldade disso, eu conheço muita gente disso, que ela vai e aceita Jesus, ela vem à frente, mas parece que é difícil ela sair dos seus vícios, sair das suas correntes, sair. Eu sei que às vezes é difícil, mas na maioria das vezes, sabe por que é difícil? Porque nós não nos permitimos ser completamente purificados por Deus. Por isso que eu e você precisamos todos os dias sermos restaurados como as torrentes de Negueb. Terceira coisa que eu aprendo nesse salmo, que quando nós somos restaurados por Deus, quando Deus nos tira do cativeiro do pecado, quando Ele nos restaura como as águas de Negueb, nós somos guardados por Ele. Mas existe um esforço, existe uma luta dentro do nosso eu, que precisa ser trabalhada. Olha o que diz o salmista: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele fecha o salmo com uma mensagem de esperança e confiança em Deus. Eu não sei o que está passando na sua vida hoje, mas eu quero que você saiba que as suas lágrimas, você que continua trabalhando, você que não paralisa, porque o texto do cara não paralisou, você que não paralisa diante da dificuldade, mas continua mesmo com lágrima, semeando, com alegria você vai colher. O que sai andando, o que não paralisa diante da dificuldade, diante da dor, diante das dificuldades da vida, diante das agruras, diante das ameaças, diante das mentiras, das hipocrisias, das brigas familiares, aquele que sai andando e chorando e continua semeando, voltará com júbilo, trazendo fruto desse trabalho. Não desista, não desista. Esse versículo mostra que aquelas pessoas saem no plantio, semeando com lágrima, mas colhendo com alegria. Isso significa, meus irmãos, para nós hoje, que em momentos de dificuldade e tristeza, nós precisamos e é possível confiar num Deus que trará alegria e bênção em resposta à nossa fé e à nossa perseverança nele. Tudo que o diabo quer matar, roubar e destruir, persevere, não desista, permaneça, continue de pé, chorando, mas continue semeando, porque você verá a glória de Deus. Continue fazendo, mesmo em momento de dificuldade, mesmo em momento de opressão, mesmo em momento de dor, continue semeando e fazendo a vontade de Deus na sua vida. E saiba de uma coisa, com toda a certeza de Deus, que as sementes que você está lançando não serão em vão. Elas têm caído em terra fértil no coração de Deus. Fazer a vontade de Deus, queridos irmãos. Não se iludam, ao contrário do que esses coaches andam pregando por aí, pastores coaches, não coaches na área da psicologia, pastores coaches. Fazer a vontade de Deus algumas vezes é trabalhoso, e eu sei disso, que dá trabalho. Pastor Carlos deve saber mais do que eu, né? Tem mais cabelo branco do que eu. Dá trabalho. E às vezes fazer a vontade de Deus, ou quase sempre, ou sempre, fazer a vontade de Deus
requer renúncia de nós próprios. E aí é que eu quero. Por isso que nós não vivemos a plenitude. Porque viver a plenitude da restauração requer de nós, todos os dias, renunciar ao nosso eu. Como foi falado na sexta-feira, é todos os dias pegar a cruz e seguir a Deus. Todos os dias é dia de renunciar os nossa própria vontade. Que eu e você possamos continuar semeando e fazendo a vontade de Deus, não lançando semente em vão, mas lançando confiado na palavra de Deus, e nós iremos colher alegria. Precisamos, queridos irmãos, já estou indo para a conclusão, perseverar nas dificuldades. Tem gente que se aborrece e sai, já viu isso? Eu costumo falar, na minha linguagem, deu piti. Deu piti. Bate pezinho. Meu neto, às vezes, faz isso. Dá piti. Vai ficar largado ali, caindo, rolando de um lado para o outro. Eu não dou bola para piti. Precisamos perseverar na dificuldade, assim como o salmista menciona em semear em lágrimas. E aí está gancho. Nós precisamos reconhecer que em época de dificuldade pode levar ao crescimento e transformação. É na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente aprende muita coisa. Persevere na dificuldade, sabendo que Deus pode trazer beleza e, acima de tudo, quebrantamento. Se você quer ser restaurado por Deus, permita-se ser quebrantado por Ele. A nossa história, meus irmãos, é marcada não poucas vezes por dores, incertezas, crises, mas Deus está restabelecendo a nossa sorte. Esse Salmo 126 nos ensina a lembrarmos todos os dias da fidelidade de Deus. Nos ensina a perseverar nas dificuldades e semear a semente da boa esperança, da restauração. Ela nos incentiva a partilhar a nossa história de restauração e encorajar a outras pessoas através da nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé pode trazer coragem a muita gente. A nossa maneira de caminhar pode mostrar quem é Deus e o que Deus pode fazer. Deus já está no meio de nós. Por isso nós podemos confiar que a graça de Deus está conosco. Restaurar, meus queridos irmãos, é consertar. Restaurar é consertar. E vale a pena. Vale a pena. E Deus é um grande restaurador. Tem uma palavra para a querida igreja. Quando nós, eu me incluo, estivermos cansados, tristes, abatidos, nós podemos confiar no Deus que é capaz de restaurar todo o nosso ser, o nosso sofrimento, a nossa dor não é para sempre, pois Ele nos restaura. E termino citando a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Que isso seja impregnado e marcado no seu coração. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces.
que eu e você possamos semear a restauração que há em Cristo Jesus. Nós cantaremos que grandes coisas fez o Senhor por nós e grandes coisas vão acontecer neste lugar, porque nós cremos. Se você realmente crê nisso, coloque-se de pé conosco. Vamos cantar todos juntos. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Que o restaurador fiel, que é Cristo Jesus, possa estar restaurando aquilo que você colocou diante do Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, para que em nome de Jesus
tenta em breve você possa voltar aqui a essa igreja e falar, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Você possa falar por mim. Por isso estamos alegres. Não desista. Deus é o restaurador fiel. Mesmo chorando, mesmo com dor, continue sereno, porque você voltará com júbilo, trazendo a resposta do Senhor para a sua vida. Você crê nisso? Você crê? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o restaurador fiel, e a santa consolação do Espírito Santo que nos diz o que devemos fazer, que nos ensina a caminhar, seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vão em paz. Deus abençoe. Quarta-feira é feriado, mas temos culto de oração. Deus te abençoe. Lourenço, Deus te abençoe, Lourenço. Fica na paz. Nós vamos embora felizes, cantando, alegrar-se-á no Senhor.